Olá pessoal, para quem é novo no canal, seja bem-vindo. E aos mais antigos, sejam também bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos aqui para responder, não é? Para trazer a aula prática da identidade do átomo. Nós já vimos a aula teórica de identidade do átomo. Então estamos aqui para trazer alguns exercícios, não é? Para consolidar a aula. Então, para quem é novo, não se esqueça de se subscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar atualizado aos nossos mais novos vídeos. A nossa resolução, o número 1 diz o seguinte: o átomo A tem um número de massa 41 e é isótopo de um átomo B, de número atômico 19. Então, qual é o número de nêutrons do átomo A? Bom, como dados, né, estão a nos dizer que o átomo A tem número de massa 41, né? Já vimos a representação de um elemento. O número de massa podemos encontrar escrito aqui, e o número atômico vamos encontrar sempre aqui. Então é isso aí. Já vimos isso na aula teórica. Então estamos a colocar aqui nos nossos dados. O átomo A tem 41 de massa e é isótopo. Isótopo quer dizer que tem o mesmo número atômico que o elemento B, não é? E se são isótopos, sim, são isótopos, então tem o mesmo número atômico. Significa que são átomos do mesmo elemento químico, isto é, apresentam o mesmo número atômico. Então o B tem número atômico 19, né? Tem número atômico 19. Então, qual é o número de nêutrons do átomo A? Essa questão é mesmo simples, porque o que nós precisamos saber é que esses dois átomos são isótopos. Significa que o ZA é igual a ZB. Este A representa átomo A, o B representa átomo B. Então, se o ZB é 19, então ZA será também 19. Nós podemos colocar este 19 exatamente aqui, a representar o que? O nosso átomo A. Então, o átomo A, como podemos ver, tem 41 de número de massa e 41 e 19 de número atômico. E nêutrons, vimos lá, né, na aula teórica, que o número de nêutrons é igual a número de massa, né? Número de massa representamos por A. Aqui não estou a colocar o átomo, não. Estou a colocar o número de massa menos o número atômico, né? O número atômico representa-se por C. Então, número de nêutrons para o átomo A será igual ao número de massa, que é 41, menos o número atômico, que é 19. Simples, muito simples quanto isso, né? Então, 41 menos 19, vamos perceber, dá 2, foi 1, então dá 22. Então, o átomo A tem 22 nêutrons. Agora podemos passar para o número 2. O número 2, né? Dados os átomos, temos aqui A 232,90, vamos colocar aqui para facilitar, 232,90, B tem 234,91, C tem 234,90, D 234,92, E tem 233,92. Ok. Identifica os átomos que são isótopos, isóbaros e isótonos. Né? Para sabermos qual é isótopo, nós devemos saber o que são isótopos, o que são isóbaros, o que são isótonos. Né? Isótopos, na aula, nós vimos que são aqueles átomos que têm o mesmo número atômico. E isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa, diferentes elementos. Isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. E infelizmente, né, no elemento químico não se coloca ali
não se representa o número de nêutrons. Para achar o número de nêutrons, né, nós precisamos calcular. Então, para cada átomo, nós podemos calcular o número de nêutrons. O número de nêutrons para A, né, será 232 menos 90. 232 menos 90. Para átomo B, temos 234 menos 91. Para átomo C, Na será igual a 234 menos 90. Para... ok, aqui é B, aqui é C. Para o átomo D, nós temos 234 menos 92. Para o átomo E, o número de nêutrons será igual a 233 menos 92. Então, ali vamos perceber quais são os elementos que têm o mesmo número de nêutrons. O que tiver o mesmo número de nêutrons, não é? É um isótono. Aqui, o que tiver é simples identificar o que é um isótopo, por exemplo. Porque isótopos são aqueles que têm o mesmo número atômico, né? Aqui, temos aqui 90 do C e temos 90 do A. Então, esses são isótopos. Estamos a dizer que A e C são isótopos. Por que isótopos? Porque tem o mesmo número atômico. Estamos a ver também que o E e o D são também isótopos. O D e E são isótopos, né? São isótopos. Por que isótopos? Porque tem o mesmo número atômico. E estamos a ver aqui 234, 234, 234. Então, esses elementos têm o mesmo número de massa. Então, são isóbaros, né? B, C e D, B, C e D são isóbaros, né? São isóbaros, têm o mesmo número de massa. Então, são exercícios mesmo simples. Então, agora podemos, né, ver quais são isótonos. Né? 232 menos 90 dá 142. 234 menos 91 dá 143. Né? 234 menos 90, isso dá-nos 144. Temos 234 menos 92, isso dá-nos 142. Temos aqui 233 menos 92, que dá 141. Então, estamos a ver que a semelhança está aqui e aqui, né? O átomo A é isótono do átomo D. Esses dois, A e D, são isótonos porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Né? Isótopos, mesmo número atômico, isóbaros, mesmo número de massa, né? Isótonos, mesmo número de nêutrons. Aqui o importante é saber identificar onde fica o que é, né, número de massa, né, que é este o primeiro elemento. Sempre o número de massa é o maior, né? Quando nós encontramos um elemento, o número de massa sempre vai ser aquele maior, é o maior sempre. O número atômico, né, é o que também está representado, é o menor que o número de massa. E conhecer a fórmula para achar o número de nêutrons. Né? O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Podemos já passar para o número 3. O número 3 diz o seguinte: considere 3 átomos genericamente representados por X, Y e Z. O íon X-2, né? Para quem assistiu a aula teórica, vai perceber isso sem problemas. Mas também vamos tentar fazer com que tu, que ainda não assististe a aula teórica, possas perceber. Mas aconselhamos a ir ver a aula teórica, porque é muito interessante. Então, tem 30 eletrões, estão a saber? Este íon tem 30 eletrões. Vamos representar assim, 30, né? E menos 2 nêutrons que Z. Estão a nos dizer que o X, né, tem menos 2 nêutrons que o Z.
Ok, isso podemos representar assim, que o número de nêutrons do X é igual ao número de nêutrons de Z menos 2. Estão a perceber? Menos 2. É o que eles estão a dizer aqui. Tem menos 2 nêutrons que Z. O átomo Z tem número de massa 62. O átomo Z tem 62 de massa. Massa, colocamos aqui ou aqui. E 28 de prótons. 28 de prótons. Então aqui, prótons de Z são 28. Prótons é igual a 28. Então, sabe-se que X e Y são isóbaros. X e Y são isóbaros. Né? São isóbaros. E Y e Z, né? Y e Z são isótonos. São isótonos. São isótonos. Então, querem que nós completemos, representemos convencionalmente os átomos. Ok. X e Y são isóbaros, significa que tem o mesmo número de massa. Y e Z são isótonos, significa que tem o mesmo número de nêutrons. E vamos para aqui. O Z, ele é um átomo no seu estado fundamental, pelo que nós podemos perceber aqui no enunciado. O que é íon é apenas o X. Então, se está no seu estado fundamental, significa que o número de prótons é igual ao número de eletrons, né? E se o número de prótons é igual ao número de nêutrons, de eletrons, significa que o P é igual ao Z, né? Z é igual a P. Significa que o número atômico de Z é igual a 28, né? O número atômico de Z é igual a 28. Podemos colocar aqui nós 28. E se nós já temos aqui a representação completa de um átomo. Se temos aqui a representação completa do átomo, significa que podemos achar o quê? O número de nêutrons para este átomo, que será igual a 62 menos 28. Né? 62 menos 28, que é igual a 34. Né? Se já conhecemos o número de nêutrons do Z, já podemos achar de X também. Por quê? Como podemos lembrar, aqui dizem o X tem menos 2 nêutrons que Z. Nós colocamos aqui NZ menos 2. Então 34 menos 2 dá 32. O número de nêutrons do X é 32. Então, como podem ver, o número de nêutrons de X é 32. Então, podemos progredir. Aqui, né, fomos dados 30 eletrons do X. Né? Mas o X aqui tem menos 2. Como é que é isso? Quando nós estamos a achar o número de eletrons, né, quando aparece aqui menos 2, né, é igual ao número de prótons mais 2. Quando tem menos aqui nós colocamos mais. Quando é mais, colocamos menos. Então, para o número de prótons, né, de Z, de X, aliás, será 30 menos 2. Esse 2 passa para cá. Número de eletrons, menos 2. Então, temos 28 de prótons para o X. Então, se é 28 de prótons, significa que o Z também é 28. Temos aqui 28. Temos aqui 28. E temos também o número de nêutrons. Podemos já achar o número de massa para o X, que é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons. E isso será igual a 32 mais P, né? Nosso P deu 28. Somando isto dá 60, né? Dá 60. Então vamos colocar aqui 60. Se nós continuarmos com os nossos dados, fomos ditos que X e Y são isóbaros, significa que tem o mesmo número de massa. Então, o AY também tem 60 de massa. E Y e Z, né? Y e Z são isótonos. Então, isso significa que tem o mesmo número de nêutrons. NY é igual também a 34. Então, já podemos tentar aqui representar. O Z já está completo.
O X também já está completo, tem 60 e 28. O Y tem 60 aqui, né? Já sabemos. E como é isótono com o Z, também tem 34 de nêutrons. Podemos achar o número atômico do Y, que será igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Então, ZY será igual a 60 menos 34. E isso dá exatamente 26. Então, tem aqui 26 de número atômico. Então, estão aqui representados os nossos elementos. Como podemos ver, esses dois são isóbaros, né? X e Y são isóbaros, tem 60 de massa, e Z e X são isótopos, né? Como podemos ver aqui, temos 28 de número atômico, 28 de número atômico para o Z. E Y e Z são isótonos. Infelizmente não tem como ver aqui, mas calculando nós vimos que são isótonos. Então é isso. Aqui é só conhecer, saber quando é que são isótopos, quando são isóbaros, quando são isótonos, isoeletrons, que os cálculos vão acabando de ser fáceis. Então é assim como se faz. E atenção, aqui nós estamos a representar, né, na sua forma fundamental, quando o número de prótons é igual ao número de eletrons. Mas vamos trazendo mais exercícios, vocês também podem comentar, né, trazer mais dúvidas e nós vamos esclarecendo. Então, quem gostou do vídeo, deixa aí o seu like, divulgue o canal, né, para ajudar os outros estudantes, e até a próxima.